Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de educação musical. E hoje vamos falar sobre Carmen Maria Mete Rocha. Bom, a Carmen, ela fala muito, essa realmente é voltada, tá, gente, para a educação infantil, tá? Para quem não gosta, fica só por conhecimento mesmo, por curiosidade. Mas para quem gosta, vale a pena, eu vou deixar alguns links nos slides da aula de hoje, vou postar para vocês, que vai ter algumas canções que ela trabalha. A Carmen é muito voltada para o público infantil, então desde há 2 aninhos, 3 aninhos, ela posta atividades até o 5º ano do ensino fundamental. Então, são sugestões, tá? É claro que a gente tem que levar em conta que o método é mais antigo, então, talvez o que era realizado lá para ela, né, numa faixa etária de mais ou menos 5 anos, hoje já pode ser realizado com 4 ou até 3, né? A gente vai fazendo as adaptações para os dias atuais, tá? Ela fala da importância de se usar coisas do cotidiano, por exemplo, instrumentos que tem na cozinha, às vezes um ralador velho, né, que já está meio enferrujado, em vez de jogar fora, vira um reco-reco, em vez de jogar fora um litro de álcool que tem aqueles frisos, alguns agora nem tem mais, né, mas ele pode sim virar um reco-reco. Por que não pegar uma panela velha, né, ou uma tampa de panela para trabalhar com percussão? Copos de plástico, né, de tamanhos e materiais diferentes, podem dar timbres diferentes no lugar do coquinho, que seria um instrumento específico da musicalização, as clavas, os chocalhos, e ela fala, que eu acho muito interessante, eu tive a honra, né, de fazer um curso com ela online no período da pandemia, que se fosse ao vivo eu não teria condições, e eu achei muito interessante, porque ela, assim, vocês vão ver isso nesses vídeos que eu vou postar o link, e ela fala assim, não, gente, mas às vezes a pessoa pensa que eu compro muito instrumento, não, eu não gasto com instrumento, não, eu gasto com sucata, eu vou lá numa feira e tem uns trenzinhos, umas Maria Fumaça lá que faz um barulhinho lá, um apito interessante, que eu acho que é um timbre que eu ainda não tenho lá em casa, eu compro. Se eu vejo um sininho numa loja de artefatos, de artesanato, de iguarias, eu vou lá e compro. Se eu falo, esse sino aqui tá legal, né? Não tem esse timbre grave aqui, eu quero esse sino. Então, ela fala que às vezes você não precisa gastar muito, né? No sentido de, eu vou comprar um xilofone, um instrumento caríssimo lá na Jog Music. Não. Ela fala para a gente ficar atento com coisas que estão ao redor. E que, na maioria das vezes, tudo que ela adquiriu foram em feiras, foram em passeios, em viagens. Ela via um palhacinho, ela achava interessante o modelo e que daria para contar uma história X, ela ia lá e comprava o palhacinho. Ela via uma boneca tal, que ela achava que fazia um timbre interessante, ela ia lá e comprava. E com isso, ela deve ter um quarto, né, ou talvez até mais que um quarto, de cômodo de iguarias, de coisas antigas e de materiais guardados. Materiais do cotidiano mesmo. Ela fala que ela, às vezes, compra tamanhos diferentes de panela só para dar timbre diferente do grave para o agudo. Às vezes não vai afinar 7 notas musicais, mas mesmo assim ela gosta de trabalhar com essa questão da diferença do timbre. Ela fala que qualquer coisa que você possa ver, às vezes na aula de pedagogia, né, um livro, um fantoche, isso pode ser transportado ali, né, e adaptado para a aula de música. E isso eu admirei muito nela, mesmo hoje com a idade dela, ela continua ministrando cursos em São Paulo, né, em algumas capitais, é fenomenal a vontade, sabe, a garra, né, se alguém tiver depois curiosidade de ver os links, vocês vão ficar maravilhados de ver o quanta coisa interessante. Ela fala que ela não gosta muito da voz dela, então ela pediu para que uma cantora lírica, né, uma amiga dela, cantasse as músicas para ela gravar o CD. Então não é ela que canta, mas as composições são todas dela. Tá? A Carmen, ela é uma discípula do Willems, a gente fala um pouquinho dela muito rapidamente quando aprende sobre o Willems, mas aqui, por ser educadores brasileiros, nós vamos entrar com mais detalhes, tá? Eu vou entrar na parte prática, que é o que nos interessa, porque toda a parte histórica, onde ela nasceu, os livros publicados, tá tudo aí no guia de estudos de vocês, tá bom, gente? Então, ela fala muito do trabalho com história. Eu achei engraçado que quando eu vi, assim, me identifiquei muito com uma coisa que eu faço, que é sempre que vou trabalhar um conteúdo musical, antes desse conteúdo, ou desse tema daquela aula em especial, a gente conta uma história. Então, hoje eu vou falar do palhaço e da bailarina solidária. Era uma vez um circo
que foi deixando de ser circo. E as pessoas foram desanimando, foram indo embora, mas o palhaço não foi. E ele ficou lá escondido debaixo da escada. E sozinho, triste, tadinho, pensou: poxa, eu não tenho uma amiga, eu queria tanto um colega para brincar, mas eu vou ficar aqui que eu tenho esperança que um dos meus amigos vão voltar a trabalhar no circo. E um dia, todo distraído, de repente ele ouviu um barulho. Lá de longe, fez-se um barulho. Ele pensou: bom, porta aqui não tem, só tem lona. De onde está vindo esse barulho? E era uma bailarina. Uma bailarina que foi esquecida. E ela estava sentada exatamente na sua caixinha de música. E essa bailarina, então, um dia, decidiu que queria fazer um amigo. E vendo o palhaço ali sozinho, ela decidiu, então, chamar-lhe atenção. Começou com os instrumentos. E o palhaço nada de olhar. Aí ela foi ficando chateada, falou: não, mas eu não vou desistir. E o palhaço nem aí, nem deu bola para ela. Mesmo sozinho, mesmo com tanto tempo sem brincar, ele nem deu confiança para a nova amizade. E a bailarina então pensou, falou: ah, já sei. Então, ela falou: ah, palhaço, você quer conhecer minha caixinha de música? O que eu tenho aqui não vou lhe mostrar. E o palhaço então, curioso, pela primeira vez, decidiu dar atenção a ela. E lá ele chegou. Ela falou: olha só, essa é a minha caixa de música. Você quer que eu abra? Quer ser meu amigo? E ele nem respondeu. Ficou lá, observando. E ela então abriu a caixa. Quando ela abriu, o palhaço caiu lá dentro e ela fechou esse palhaço. E então ela sentou em cima, dançou, fez todas as suas lindas coreografias de bailarina e saiu pela rua chamando as outras crianças do bairro para que elas pudessem participar mais do circo e das coisas. E o palhaço ficou lá na caixa, até que outra criança veio abrir e tirar ele lá de dentro. Afinal, a bailarina Solidão, que agora nem é mais bailarina Solidão, deu uma lição nesse palhaço egoísta, que nem queria fazer amizades. Gente, essa foi uma adaptação da história, tá? Não é a história que a Carmen utiliza no vídeo, mas é só para vocês entenderem. Ela fala da importância de chamar atenção para o timbre e para o nome dos instrumentos. Então, coco, coquinho, né? Esse aqui é um coco de verdade. Eu até peguei tamanhos diferentes propositalmente, né? Explicar para os alunos que às vezes eles jogam fora, né? Aquela parte do coco e eles nem sabem que isso pode transformar num instrumento musical. A gente não precisa comprar uma bandinha para trabalhar ritmo, para trabalhar outras questões, né? E essa música que está aí na tela para vocês é a letra da Carmen, tá? E ela fala para você trabalhar gestual. Então a canção chama Saiu o Palhacinho. Saiu o palhacinho na rua a tocar, pegou sua viola, começou logo a tocar. Aí sabe aquelas violinhas de brinquedo mesmo, das lojas aí de 99, do shopping, de plástico? Então você pode usar mais como um sentido teatral, tá? Claro que ela não vai sair um som como uma viola de verdade, mas a importância da participação da criança naquela aula. Depois ela fala, pegou sua flauta, né? Ela fala flautinha, mencionando que você pode usar aquela flauta de plástico lá né, também que não é um instrumento de verdade. Geralmente as bandinhas vêm, viu, pessoal, com uma flauta de plástico, bem ruim mesmo. Mas aí você pode também pegar uma flauta de verdade, né? Pegou sua flautinha, começou logo a tocar. Saiu um palhacinho na rua a tocar. Pegou o seu coquinho, começou logo a tocar. Aqui, o ideal é você adaptar os instrumentos que você precisa. Vamos supor que numa determinada aula você está trabalhando os tipos de chocalho. Então, você está mostrando para eles o ovinho, o chocalho tradicional, as maracas. Então, é uma forma de você identificar
começou logo a tocar, pegou sua maraca, pegou o seu ovinho, pegou o seu cachixi, né? Se nessa aula você está trabalhando muitos instrumentos percussivos, pegou o seu tamborzinho, pegou sua clava, pegou o seu coquinho. Então aqui vocês podem, claro, substituir pelo instrumento que vocês precisarem, ou que vocês estiverem naquele momento, lógico, estudando com os alunos, tá? Um pedacinho do áudio original para vocês conhecerem. Bom, no caso dessa aqui, a ideia central é o gesto, é o gestual, tá? E o tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, eu fiz aqui, tá? Mas vocês podem usar os instrumentos, que aí fica super fácil de marcar, né? Vocês podem usar qualquer instrumento que vocês tiverem. Tra-la-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la. Pode, a ideia, os próprios alunos podem sugerir o que eles querem fazer, ou você vai estar trabalhando uma aula anterior, você trabalhou partes do corpo humano, por exemplo. Então, você pode usar alguma coisa que tenha mãos, alguma coisa que coloque a mão na cabeça, que está indicando que é a cabeça, corpo. Então, aqui também, a ideia central seria o gestual. Mas, dependendo da faixa etária, se não for 2, 3 aninhos, vocês podem fazer uma percussão corporal, por que não? Palhacinho, faz assim, faz assim, faz assim. Então, aí vocês podem fazer várias variantes, tá? Eu coloquei o áudio da cantora, que é a forma que ela cantou, tá? Essa a gente já foi mais pro lado de instrumento, né? Saiu o palhacinho na rua a tocar, pegou sua viola, começou logo a tocar, blam, 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 pegou sua flautinha, começou logo a tocar. Flim, 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 flim. É tipo a loja do Mestre André. Então, é mais ou menos assim, o objetivo dessa aqui. Já essa seria trabalho com gestual. Ou vocês podem também, né, se for fazer uma atividade em roda, você pode jogar uma bola, uma bexiga, alguma coisa na mão de um colega. Aquele que caiu é que vai fazer o próximo gesto. Então, palhacinho, faz assim, faz assim, faz assim. Então, tem várias variantes. A gente não precisa trabalhar idêntico à letra da autora, tá? A gente pode fazer variações para os dias de hoje, para adaptação do conteúdo musical específico que você queira trabalhar. Depois vem o regente. O regente vai dizer quem agora vai tocar. Preste muita atenção, como lindo vai ficar o coquinho, o chocalho. Eu não vou pegar todos aqui, mas acho que deu para todo mundo entender, né? O chocalho, a platinela, e aí vocês vão falando o nome dos instrumentos. Inclusive, a Carmen, ela recomenda, né, que você varie as atividades e as músicas para não ficarem todas iguais. Então, por exemplo, no caso aqui dessa do regente, por exemplo, você pode colocar num telão, ou impresso mesmo, um tamanho maior, ou no chão, se for possível, colocar as crianças em roda e usar o chão como um quadro. Você pode colocar o desenho de vários instrumentos musicais e pedir para que eles cantem. Então, por exemplo, o regente vai dizer quem agora vai tocar, preste muita atenção, como lindo vai ficar. Aí você levanta o desenho, por exemplo, do triângulo. Eles falam, o triângulo, plim, plim, plim. Entendeu? Depois, no final, ela fala, todos juntos, acabou. Que aí seria a bandinha final tocando. Então, vocês podem também fazer variações, tá? Tem até no vídeo, ela mostra, assim,
como se estivesse colocando uma varinha, né, mostrando os desenhos. Vocês podem usar o chão para isso, aí fica a variante aí e a possibilidade de cada um, do espaço físico, da faixa etária, tá, gente? É muito legal para trabalhar a memorização do nome de instrumentos musicais. Porque, querendo ou não, tem uns que são fáceis, né, como a castanhola, o coco, é muito óbvio, o triângulo, mas tem aqueles que eles têm um pouquinho mais de dificuldade de memorização. Né, como a platinela, o nome já não é tão comum, às vezes você quer mostrar para eles a diferença entre a meia-lua e o pandeiro, né, então, a meia-lua e o pandeiro tem o tampo, né, e a meia-lua é aberta, então aí vai, como a gente disse, vai depender muito do que vocês querem trabalhar. Vamos supor que o objetivo da sua aula anterior não era instrumentos de percussão, mas instrumentos de corda. Por que não mostrar o desenho do violino? Do violoncelo, da viola, entendeu? Então, fica aí a dica. Aqui, como vocês podem observar, isso aí foi um print de um vídeo, tá? De um link. A mesa dela tá cheia de garrafinha, panela. Vocês podem observar que são coisas aí, como eu disse anteriormente, do cotidiano mesmo. Ela não usa instrumentos caros, não. Atrás dela, lógico, tem atabaque, tem o xilofone. Mas ela fala que vários utensílios, né? Inclusive esse que ela está usando é um martelinho, aqueles martelinhos de plástico de brinquedo. Ela fala que é muito legal para fazer a marcação de pulso. Às vezes, principalmente os meninos, né? Eles gostam muito de utilizar o martelinho, ao invés de utilizar um coco, que seria mais tradicional, ou uma clava, por exemplo, tá? Esse aqui do barquinho é também bem interessante, já é uma outra proposta, né? A inicial seria a gente falar a letra várias vezes, não cantar. A gente não vai fazer isso aqui que eu não tenho tempo assim, para isso, e para o vídeo também não ficar cansativo. E vocês poderiam também fazer um vocábulo, né? Vocês podem escolher lá, lai, lalá. Eu vou falar o lalá, que é o mais fácil, né? O vocalize mais utilizado. Lá, 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 lá. La 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 la. Então só tem duas partes, A e B. Então a parte A vai repetir duas vezes e a B também. Balança o barquinho nas ondas do mar, balança o barquinho nas ondas do mar. Cuidado, menino, não deixa virar. Cuidado, menino, não deixa virar. Depois, posteriormente, poderia solfejar o nome de notas, né? E assim você vai trabalhando outros conceitos. Outra coisa que ela fala que é bem legal, marcar o pulso. Lá, 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 balança o barquinho nas ondas do mar. Balança o barquinho nas ondas do mar. Cuidado, menino, não deixa virar. Agora o ritmo, não o pulso, mas o ritmo da música. Do jeito que a gente fala, que a gente canta, é o jeito que vai bater. Balança o barquinho nas ondas do mar. Balança o barquinho nas ondas do mar. Cuidado, menino, não deixa virar. Cuidado, menino, não deixa virar. E aí você marcou? Pode colocar as figuras no chão, pode colocar as figuras musicais num quadro, né? Ela fala a importância de se colocar a diferença entre pulso e ritmo real, que seria o ritmo, né? Marcar o ritmo das figuras daquela canção. Isso pode ser feito em qualquer uma, Peixe Vivo, A Canoa Virou, ou mesmo que não seja uma música folclórica, qualquer uma, tá, pessoal? Marcar o ritmo da música com palma em cada sílaba, tá? Então, ou marcar o acento forte, né, do tempo, e aí vai depender também, claro, do contexto, do objetivo da sua aula. Eu vou colocar aqui para vocês que estão ao vivo, aqui no chat, o link desses vídeos para vocês abrirem, para vocês terem uma noção, né? Aqui eu fiz um resumo muito breve, tá, gente? Muito rápido, mas, assim, quem tiver oportunidade, claro, trabalha ou pretende trabalhar com educação infantil, é claro que depois que vocês puxam um link, outros vão sendo, né? Vocês sabem que é assim que funciona, né? No YouTube vai puxando outros similares. E aí quem quiser, vocês têm acesso a todos os vídeos dela,
tá? Que vai desde 2, 3 anos, ela coloca na capa de cada aula o objetivo e a faixa etária correspondente, 2, 3 anos, 4, 5 anos, 5, 6 anos, e aí vocês podem fazer as devidas adaptações, tá? Que é o que eu acho mais interessante, né? De acordo com a necessidade, conteúdo que vocês forem trabalhando, vocês podem estar adaptando, tá? A Carmen é uma das poucas referências ainda vivas que a gente tem para o trabalho com a educação infantil, e para nós é uma honra ter pessoas nessa idade, que ainda, né, que vocês vão ver ela falando no vídeo, ela busca, ela compra materiais até hoje para as oficinas que ela ministra para os professores, educadores, musicistas, para trabalhar com as crianças, que é o propósito básico dela. Eu posso trabalhar a Carmen para outra faixa etária? Claro, aí vai ser uma adaptação, né, que vocês vão fazer. Mas, como eu disse anteriormente, o propósito principal dela são as crianças menores, tá? É a educação infantil. Eu vou só colocar aqui de novo um pedacinho bem rapidinho da música, o regente vai dizer, só para vocês verem como que vai ficar. Pauzinho ao invés de clavas, tá? Só para a música ficar mais fácil, né, a pronúncia, mas eu utilizaria o nome real, que é clavas mesmo, tá? E aí, como ela tem a parte do piano, né, fazendo plim, 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 a marcação do pulso, é só substituir por instrumentos musicais específicos ou aqueles que vocês estiverem trabalhando. Tá joia? Bom, eu vou pausar a gravação, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. E muito obrigada mais uma vez, pessoal, pela presença. Vou pausar aqui.